Apresentação: Aldo Vilela. Seguimos pela CBN, congelamento de óvulos, pauta do nosso debate. Eveline Catão, médica ginecologista, especialista em reprodução humana. Gabriela Cavalcante, médica ginecologista, também especialista em reprodução humana, conosco aqui na CBN. No primeiro bloco, as senhoras trataram de certa forma, desmistificar algumas coisas com relação à reprodução, ao congelamento de óvulos. E uma coisa interessante, doutora Eveline, citada no bloco anterior, foi essa questão da idade, que de fato é fundamental, né? Quanto mais jovem, a tendência, né, da qualidade dos óvulos é de ser melhor. Quando a gente fala em avanço de tecnologia, quando a gente fala em avanço especificamente nessa parte da ciência de congelamento, o que pode se prever para frente, doutora Eveline? Olha, eu antes de falar para frente, eu vou falar um pouco para trás, na verdade, do que já houve, né? Hoje em dia a gente congela uma técnica, talvez as pessoas não saibam, e por isso, além de ser mais eficiente, baixou o custo, né? Antigamente as técnicas de congelamento eram mais demoradas, a gente usava mais meios, e hoje em dia a gente consegue congelar rapidamente, e aí numa temperatura em nitrogênio líquido, né, que é menos 197 graus. Então, isso daí conserva bem os óvulos, então você consegue ter uma melhor qualidade do óvulo em si, que ele não vai ter alteração nas estruturas como tinha antes, porque entrou gelo e, de repente, terminava destruindo ali aquela célula. Então, isso já houve uma melhora. É muito mais rápido para o embriologista, que é quem geralmente trabalha, o profissional que trabalha com isso no laboratório, não nós, né? Nós fazemos o procedimento da punção. E a perspectiva, na verdade, é que a gente consiga, com relação ao processo, ele realmente está excelente. Eu espero que venha alguma coisa mais moderna, mas é com relação mais a custos, né? Porque a gente consegue agora, um congelamento se congela no mesmo dia, em pouco tempo, num intervalo de minutos, horas, e aí você já tem um embrião, um óvulo congelado, né? Mas é que ele consiga de uma forma realmente que fique mais barato, porque o procedimento em si de congelar e descongelar, ele é bem veloz. Já está no top, né? Ô, doutora Gabriela, a gente fala muito dessa coisa do congelamento de óvulos, sempre é a mulher. E a idade, a mulher mais jovem, e todo o processo termina sobrando mais para a mulher. Mas isso é uma coisa que deve ser dividida, porque os homens têm que ter uma participação gigante nesse processo, e tem aquela coisa, né? Às vezes a mulher não engravidava, e sempre a culpa da mulher, quando muitas vezes o homem é que não podia, por uma razão ou outra, engravidar, né, doutora Gabriela? Isso, o homem também tem que participar. A gente fala que é uma infertilidade do casal, infertilidade conjugal, né? Então, não é problema da mulher nem problema do homem, é o problema dos dois. Então, os dois têm que ser investigados, em caso de infertilidade, os dois têm que ser investigados, tanto o homem contra a mulher, e o homem também tem que participar de todo esse processo com a sua parceira, porque já é um processo difícil, complicado, tanto emocionalmente também. Então, quanto mais o casal tiver unido, mais fácil o processo fica. E o homem também tem que ser investigado. Existe também técnicas de congelamento de sêmen, em caso de homens que precisam congelar o sêmen por algum outro motivo, também por motivos oncológicos ou algum processo infeccioso, ou cirurgias que eles precisam, a cirurgia testicular também pode ser congelado o sêmen. E quanto mais o casal tiver alinhado, melhor para o tratamento, né? Então, o homem também precisa, o homem tem muitas questões em ir para o médico, em vergonha. Então, a gente também tem que debater muito essa questão da infertilidade do homem, da saúde do homem em si, para poder trazer ele mais para perto da medicina, dos médicos, e tornar esse processo de infertilidade menos doloroso. Perfeito. Quando a gente fala nessa reprodução assistida, doutora Eveline, do ponto de vista da ética do médico, da ética da ciência, existem pontos que devem ser levados em consideração, doutora Eveline?
Com certeza, Aldo. Não só toda a medicina, na verdade, né? A começar pelo sigilo, e existem, na verdade, normativas, tá? Não é só da Clínica Arte Fértil, não é só de Pernambuco, na verdade, a gente tem uma rede latino-americana e ela tem todas as especificações. Por exemplo, eu vou congelar um embrião, estou casada, e aí, no caso de divórcio, o que é que eu vou fazer com esse embrião? A gente vai doar, com quem que fica? Caso de morte, se vou doar meus óvulos, e se tiver, a receptora tiver uma alteração, uma doença naquele filho que precise, de repente, descobrir quem é a mãe, como é que isso vai acontecer? Então, existe uma regulamentação, existe uma proteção jurídica, não só ética, não é? Porque o médico, ele deve, sim, respeitar as normas do conselho vigente, né, de cada país, e ele deve respeitar isso. Então, no nosso aqui no Brasil, o anonimato, ele é garantido, inclusive num caso fortuito desse, de uma doença, necessitar, de repente, da pesquisa dessa doadora biológica dos óvulos, isso seria um contato entre médicos, né? Não seria revelada essa identidade. Cada país, ele tem um código de ética específico. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente não pode comercializar órgãos, gametas, no caso, óvulo ou o sêmen, né, que é o espermatozoide, embriões, a gente não pode fazer isso, né? Quem doa, o homem que vai lá, doa para o banco de sêmen, ele doa porque ele é altruísta, porque ele entende que quer ajudar um outro homem também a ser pai, por várias motivações, até mesmo porque ele gosta da ideia de perpetuar a espécie com a genética dele, porque ele acredita ter uma genética boa, e de fato deve ter para ser um doador, não é? E, então, assim, o que é que a gente faz? Todas essas normativas, determinações, elas devem sim ser cumpridas e são cumpridas pelos bons profissionais, né? E atualmente a gente tem sim um número de médicos e profissionais também que trabalham isso com as clínicas muito, muito corretas. Aqui no Brasil, de vez em quando estoura um escândalo, porque trocou o material genético, e, na verdade, aqui não, as clínicas, elas têm um padrão, um rigor a ser seguido, existem órgãos que regulam isso, elas querem saber se a paciente, a quantidade de óvulos, a quantidade de embriões, se engravidou, se não engravidou, para onde que foi, porque se eu for doar, eu não posso doar simplesmente um embrião meu e doar 5 embriões ali naquela mesma região. Por quê? Por causa do risco de um irmão, entre aspas, né, mas na verdade com a mesma carga genética, se encontrar. Então, a gente tem uma determinação, você tem que mandar para uma área longe, pelo menos 1 milhão de habitantes mais. E isso, existe todo um controle que é muito rigoroso, né? Tudo que a gente faz geram relatórios que são controlados por esses órgãos, e todo bom profissional, ele respeita essa ética, sim, de embriões. Então, é basicamente isso. Importante a senhora falar isso, porque tem essa questão médica, e pelo que a senhora deixou bem claro, tem uma questão jurídica que deve ser seguida, né? Também, né, doutora Avelina? E assinada previamente. A gente, antes mesmo de iniciar um processo, a gente vai dizer, olha, você vai iniciar um procedimento que você primeiro vai autorizar eu fazer esse procedimento você vai ter uma anestesia, que é uma sedação, é simples, é como a da endoscopia, mas é um procedimento, sim, invasivo, e vão gerar óvulos, embriões, ou no caso dos homens, a coleta, o espermatozoide. E aí? E se acontecer alguma coisa? Eu tive um caso, vou falar rapidamente, de uma paciente que na véspera dela transferir os embriões para o útero, na verdade, não transferiu os embriões. Eu ia coletar os óvulos e o parceiro não chegou nem a coletar o sêmen, né, que é o esperma, porque ele, infelizmente, foi assassinado. Então, ela queria retirar esse sêmen do testículo ou do epidídimo que fica ali em cima do testículo depois de ele morto.
Isso é possível? Sim, é possível, se ele tivesse autorizado isso em vida, tá? Então, assim, existem várias questões delicadas. Você tem que dizer claramente antes o que você vai fazer com aquele material. Não é simplesmente decidir na hora e nem depois. Perfeito. É muito importante repassar isso. Doutora Gabriela, congelar o óvulo diminui a chance de engravidar de forma natural? Não diminui a chance de engravidar de forma natural. A gente às vezes acha que, por exemplo, quando a gente vai retirar os óvulos, a gente está tirando uma quantidade daquela paciente que no futuro vai fazer falta. Não necessariamente. Ela vai poder conseguir engravidar naturalmente, normal. Se a paciente, por exemplo, congelou o óvulo porque ela está solteira, ainda não tenho previsão de engravidar e eu quero engravidar daqui a 4, 5 anos, mas no meio do caminho ela encontrou um parceiro, conseguiu resolver engravidar naturalmente, não tem nenhum problema. A coleta de óvulos não vai interferir na fertilidade da paciente. Então, não tem nenhum problema. Muitas pacientes acham também, estou tomando anticoncepcional, estou guardando meus óvulos para no futuro, quando eu liberar, ter esses óvulos também não interfere. O uso de anticoncepcional também não vai guardar esses óvulos, eles vão ser perdidos todo mês, não vai frear essa infertilidade, né? Então, nem retirar os óvulos para o congelamento vai interferir na fertilidade da paciente, também nem o uso do anticoncepcional vai guardar esses óvulos. É bom falar porque muitas pacientes têm essa ideia de que está usando um anticoncepcional, estou guardando esses óvulos, não estou gastando, mas isso não ocorre. Quer dizer, pelo que eu entendi, é o contrário, né? Quando se congela, você termina tendo a possibilidade de manter isso de melhor qualidade, né? Exatamente. Quanto mais cedo, principalmente abaixo dos 37, 35 anos, a gente vai ter uma qualidade maior. Então, a retirada dos óvulos para congelamento, em vez de diminuir a fertilidade, porque vou estar perdendo meus óvulos naquele momento, diminuindo minhas chances de engravidar naturalmente, não. Vou ter minhas chances de engravidar naturalmente, normalmente, e vou ter um estoque de óvulos para no futuro, se eu quiser engravidar mais tarde, eu conseguir engravidar com as chances maiores. Perfeito. Outra coisa, doutora Eveline, doutora Gabriela, não há mais razão para uma mulher, para um casal aqui no Recife, se deslocar para um outro estado, região sul, sudeste, para fazer um tratamento de congelamento de óvulos, né? Hoje, nós temos aqui no Recife essa tecnologia colocada. No caso, a Ascarte Fértil é bem específica nesse aspecto, né, doutora? Isso. Né? Não há necessidade nenhuma. Eu digo para as minhas pacientes, não, eu vou para São Paulo, vou para Brasília, vou para fora. Na verdade, o que está acontecendo eu recebo pacientes de várias partes do mundo, tá? Primeiro, aqui no Brasil, o custo é bem melhor, é bem mais em conta do que nos Estados Unidos, do Europa. Então, as pacientes, elas procuram aqui, vêm aqui para o Brasil, porque o custo é bem menor. E também elas gostam dessa assistência do médico brasileiro, né? Porque nós temos nós somos mais próximos dos nossos pacientes, digamos assim, temos mais empatia. Uma outra coisa, eu digo, olha, não tem para que você, a não ser que você vá atrás de um determinado profissional, aí sim. Mas com relação a recurso tecnológico, qualquer tecnologia, qualquer exame que você necessitar, você tem acesso sim aqui em Recife, não só na Arte Fértil, creio que nas outras clínicas também, né? Então você vai ter acesso. E muitas vezes a paciente vai gastar muito mais com passagem aérea, ela deixa de trabalhar aqui, não só ela, o marido, então é uma dupla supressão de recursos, não é? E o estresse, né, emocional, de você vai e volta. Então, aqui é muito mais prático. Então, não tem, eu acho que não justifica uma paciente, a não ser que ela queira determinado profissional ou clínica, sim. Aí é o desejo de cada um, né? Doutora Gabriela, muito obrigado pela atenção. Feliz ano novo para a senhora. Até um próximo encontro com a gente aqui na CBN. Obrigada, Aldo. Feliz ano novo para vocês também. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Muito grato. Doutora Eveline, um feliz 2024 para a senhora, pela atenção, muito obrigado e até o próximo encontro, viu? Obrigado, Aldo. Feliz Natal para vocês, feliz ano novo também, que seja de muita fertilidade em todos os aspectos, não só
para quem quiser os filhos, tá? Então, só mais um detalhe, quando você falou do congelamento de óvulos, uma coisa que a gente espera é que a gente tenha uma taxa melhor de descongelamento, isso é muito importante, né? Que de repente a gente congele 100% e descongele 100%. Os 100%. Tá bom. Muito obrigado às senhoras, feliz ano novo.